noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um aqui, amém? Que alegria poder estar aqui na casa do Senhor. E nessa abertura eu gostaria de compartilhar 2 versículos. Se você quer, só ouça, você conhece esse texto. Jó 42, verso 1, 2 e 5. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Verso 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o último capítulo da história de Jó. Tem uma história de restauração na vida de Jó. Continua aqui, quando ele ora pelos amigos, né? Ele prospera e recebe tudo em dobro. O que Jó passou, você também conhece a história, como ele sofreu, o que ele perdeu. Mas no final, ele fala: Senhor, eu bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E eu te conhecia, mas era só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem, agora eu te contemplo. Você pode perceber na tua história aquilo que aconteceu, que pode ser trágico, uma doença, algo que você não esperava. Mas hoje você pode dizer: Deus, eu te conheci mais profundo. E é tão tremendo na nossa vida, queridos, quando a gente conhece a Deus mais profundo. A gente cria raiz com Deus. Não tem a parábola do semeador na Bíblia? A mesma semente foi lançada. A preocupação do mundo, não sei o quê. As coisas dessa terra, o outro, as preocupações do mundo sufocando a palavra, o outro com o coração duro. E não dava fruto. Quero dizer que se você passou por algo, mas você está aqui hoje, e você pode dizer: Deus, eu te conheço mais profundo, e entender que foi um plano do Senhor para firmar a tua vida nele, para você criar raiz nele, é cuidado de Deus com a tua vida, e é para a tua salvação. Você pode se colocar de pé por um instante? Todos nós temos algo na nossa vida, ou que nós sofremos, ou que nos decepcionamos, ou que nos frustramos, ou que nos entristeceu. Todos nós. Mas você vai fechar o teu olho e vai dizer: Senhor, eu quero estar em Ti, eu quero Te conhecer mais. Com a consolação que você recebeu e você conseguiu prosseguir, é a consolação que você vai dar para o teu irmão, para ele também prosseguir. É assim que é com Deus. Tudo é para a glória dele. Até o teu sofrimento. Até aquilo que você achava que era morte na tua vida. E Deus operou uma obra de ressurreição. Mudou tua história. Fecha os seus olhos agora e coloca a tua vida diante do Senhor. Fala: Senhor, eu te agradeço até pelas provações. Eu te agradeço porque o Senhor é Deus da minha vida. Eu te agradeço até por aquilo que eu não entendi, Senhor. Mas me levou para mais profundo, me levou para o secreto. Porque é isso que o Senhor faz com o teu povo. No livro de Oséias, o Senhor diz na palavra que o Senhor conduziu o povo ao deserto, trouxe ali como que espinhos para provar o que estava no coração. E se você foi provado, e se você está aqui, irmão, se alegre, porque a tua fé foi provada e aprovada pelo Senhor. Tua fé não é fogo de palha. Você não está com Deus quando tudo vai bem. Você está com Deus porque você entende o plano da eternidade que Ele tem. Senhor, nossa vida é para a Tua glória, Senhor. Oh, Senhor Deus, o Senhor conhece a história de vida de cada um aqui. O Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe.
Desde o ventre tu nos conhece, desde o ventre tu escrevias a nosso respeito. Teus planos para a nossa vida, Senhor. E eu peço a Ti que nessa noite, Deus, o Senhor fale profundamente, tremendamente ao coração de cada um, nos alinhando cada vez mais com o Teu propósito, Senhor. Nos alinhando mais, não deixando a dor, o sofrimento dirigir nossa vida, mas deixar o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer com essa dor, com essa frustração, com essa tristeza. O que Tu queres fazer para o Teu reino, para a Tua glória? Ah, Deus, leva-nos nesse nível mais profundo. Não nessa fé que a gente acha que o Senhor tem que fazer toda a nossa vontade. Nos ensina essa fé onde o nosso coração quer a Tua vontade, Senhor. O Senhor, Ele não é moldado ao nosso querer. Nós que temos que ser moldados ao querer do Senhor. Pai, abençoa cada vida aqui, Senhor. Cada família aqui representada, Senhor. Eu creio que é um novo tempo. Algo que o Senhor já está anunciando para esta casa, para esta igreja, Senhor. E o Senhor está chamando os Teus filhos, Senhor Deus, para um relacionamento íntimo. Há pessoas aqui, Senhor, que vão ouvir a Tua voz, que nunca tiveram a experiência de ouvir a voz falando. Eu oro por essas pessoas, Deus, impacta essa igreja com a Tua glória, com a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, nós não podemos apagar o Espírito Santo, não podemos apagar o fogo do Espírito Santo. Deus, cada um aqui que tem dons, que tem talento, Senhor Deus, eu peço a Ti, inquieta, Deus. Gera uma insatisfação, Deus, se estiverem ociosos, se estiverem tão confortáveis como estão, entendendo que há um clamor de pessoas perdidas, querendo conhecer a verdade. Há pessoas que precisam, Deus, conhecer, e os Teus filhos têm aqui a palavra de vida, Teus filhos aqui têm a palavra de cura, Teus filhos têm a unção para impor as mãos. Ah, Deus, desperta-nos, ó Deus, desperta-nos, ó Deus, porque temos que nos preparar hoje para as maravilhas que Tu vais fazer amanhã, Senhor. É o que diz a Tua palavra. E eu sei, Deus, pela Tua graça e misericórdia, que o Senhor está levantando aqui em nosso meio mais trabalhadores. O Senhor está levantando aqui no nosso meio homens e mulheres que serão, ó Deus, santificados pelo Senhor, purificados, que querem não andar conforme este mundo, mas que estão sentindo no Espírito esse chamado para uma vida santa, esse chamado para uma vida no Espírito, Senhor. Faz, Deus, a Tua obra nessa igreja, nessa casa, Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Que sejam acrescentados aqui, Deus, os que Tu queres e os que Tu enviares aqui, Senhor. Somos Teu corpo, Jesus. Abençoa, Deus, cada um aqui nessa noite e fala através da Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, abala as estruturas aqui, Deus. Abala as estruturas, Senhor. E cada um seja chamado a praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Pegue a sua Bíblia. Abre em Lamentações. Capítulo 3. Lamentações 3, verso 22 e 23.
Lamentações 3, 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as misericórdias renovam-se quando? Toda manhã. Toda manhã se renova as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. E só porque isso acontece, nós não somos consumidos. O que é misericórdia? O que é graça? É um favor imerecido. É como se você ganha um presente que você não merecia, mas você ganhou. E misericórdia, eu não ganho o castigo que eu merecia. Deus tem misericórdia de nós. Resumindo em poucas palavras, é algo que você merecia, como um castigo, uma consequência do teu pecado. E Deus age com misericórdia. Hoje é uma noite de Santa Ceia, onde Jesus diz: façam isso em memória de mim. Igreja, nós precisamos nos lembrar do que aconteceu naquele dia, naquela cruz. Porque eu nem sei se eu vou conseguir expressar tudo que estava no meu coração, assim, de falar hoje. Mas eu, às vezes, tenho esse sentimento que é tanta coisa ruim que acontece nesse mundo, tanta tragédia que está acontecendo nesse mundo, tanta notícia ruim que você ouve quando você liga o jornal da TV, que eu vejo que é um tempo que a fé de muitos tem se esfriado. Eu não sei se a gente crê como a gente cria no início da nossa caminhada com Cristo, do que Jesus podia fazer, do que Jesus podia transformar. Pessoas que foram acrescentadas aqui a esta casa, essa igreja, ao corpo de Cristo, que tinham uma vida totalmente diferente, hoje transformadas com família. E às vezes agora nós precisamos ser aqueles que vão falar para alguém também passar por essa transformação. E às vezes a gente, aquele ali é complicado. Tá me entendendo? Mas alguém falou para você, alguém acreditou não em você, mas acreditou no poder da cruz, no poder do sangue de Jesus, no poder transformador de Jesus. E ousou falar um dia do evangelho para você. E hoje a gente, nossa, mas é bem complicado esse caso, né? Nossa, é muito difícil. O Senhor quer resgatar. O Senhor quer renovar. Esse é o ano do renovo. Quer renovar algo no nosso coração. Aquele primeiro amor, aquela primeira chama. Nós estamos vivendo muito com o que os nossos olhos veem. E às vezes isso nos abala. E viver por fé não é viver por vista. O Senhor quer acender algo em nós, queridos. Voltar ao primeiro amor. Voltar a evangelizar. Voltar a falar de Jesus. Voltar a ser a carta que o mundo está olhando e está vendo. Tem muita gente aqui, todo mundo eu creio que é crente. Mas que manifestação está havendo da tua fé? Uma coisa é você ser crente, tua família ser crente, ser cristã. Outra coisa é, os outros veem isso em você? Os outros veem isso em você?
Então eu creio que o Senhor quer, a palavra, na verdade, que o Senhor trouxe ao meu coração hoje, porque as misericórdias se renovam, há algo do Senhor que se renova em nós, e renovo, um dos significados de renovo é recomeçar. E essa palavra recomeçar, que o Senhor trouxe ao meu coração, recomeçar, fazer de novo, tornar novo, um novo começo. E abre agora em Isaías 43, você já vai entender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Que já está falando, mas você vai entender tudo. Isaías 43, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço nova todas as coisas. Deus fez algo na tua vida, irmão, que você se tornou uma nova pessoa, uma nova criatura. Nós precisamos assumir essa postura e querer esse novo de Deus. E querer esse novo que Deus quer fazer, que Deus quer usar nossas vidas. Deus está falando há vários domingos sobre isso. Deus quer usar nossas vidas. E por que essa palavra não vos lembrei das coisas passadas? Uma coisa que eu lembro do passado, querido, é as lições que eu aprendi com os meus erros. Isso você deve lembrar, para não cometer o mesmo erro de novo. Mas, nesse sentido, querido, de não se lembrar das coisas passadas, é que o Senhor quer, querido, que você siga adiante. Que você mostre para o mundo, para as pessoas, conte o teu testemunho. E você não fique naquele lugar da frustração, naquele lugar da dor, porque é isso que para muitas vidas. Eu estava vivendo um tempo, querido, que às vezes eu já estava desacreditada de falar para algumas pessoas, naquele sentido de falar de Jesus, o que Jesus podia fazer, por causa que eu carregava uma coisa, uma frustração, de às vezes ter falado para alguém e a pessoa não ter dado ouvidos. É essas coisas passadas que nós devemos deixar para trás, porque até Jesus, queridos, tem um texto que fala que ele foi por um lugar e não pôde operar muitos milagres ali por causa da incredulidade. Você conhece, se eu não me engano, é Marcos capítulo 6. Só que isso não parou Jesus. Quem não queria Jesus, quem não queria ouvir, quem deixou ele, não fez Jesus parar. Jesus seguia e ele falava, ó, quem quiser vir após mim, siga-me. E há algo, querido, que há pessoas aqui que podem romper no ministério de ser usados por Deus, se deixar essas coisas passadas. A dor, é que na minha história tem isso. Deixa para trás, você foi lavado pelo sangue de Jesus, vai para frente e que isso se torne um testemunho, onde você vai falar do perdão, da graça, como você saiu, como Elias saiu daquela caverna. Deus o chamou para fora, e Elias ainda antes de ser levado aos céus, que você já sabe a história, foi uma carruagem, né? Ele foi meio que trasladado, que fala, né? Arrebatado, em vida. Tinha lutado em Jezabel e toda aquela história, e ele meio depressivo foi para aquela caverna, pois Deus tira com a sua voz. Ele, o que você está fazendo aí? Ai, aqui, acho que só restou eu. Estou meio que resumindo, tá, gente? Só restou eu. Aí Deus falou, não, tem mais outros 7.000 que não se dobraram. Levanta, come, caminha. E ele se levantou e ele teve que caminhar, e ele ainda ungiu Eliseu e treinou Eliseu. Diz a história que foi por volta de uns 10 anos. Então, Elias foi tão especial para Deus, queridos, que não foi a história dele entrar na caverna que marcou a vida dele.
Pensa a pessoa ter o privilégio de Deus levar em vida. E como lá em Apocalipse diz que vai haver 2 testemunhas, né? Ele não passou pela morte. Provavelmente uma delas é Elias. O que você acha que está fazendo você? Porque a palavra que queima no meu coração, gente, é que eu vejo assim, há muitas pessoas aqui, são crentes, ouvem a palavra, estão lendo a Bíblia, mas estão tipo assim, quem sou eu? Não sou ninguém importante. Olha essas minhas frustrações. Olha esse luto que eu passei. Olha esse relacionamento que não deu certo. O que eu tenho para falar? O que você tem para falar é que Deus esteve com você em tudo que você passou. O que você tem para falar é que Deus está contigo até agora. Que Deus está falando, que Deus está te abençoando. É essa história, querido. Nós temos que, tipo assim, abre, deixa fluir. Abra a boca, fale. Erga as mãos e ore. Nós estamos tão assim. Está tão confortável. Vi na igreja, acaba o culto, eu vou para casa. Como se eu não tivesse uma missão, está entendendo? Como se eu não tivesse uma missão. E o Senhor falou, vão por todo o mundo e preguem o evangelho. E você é escolhido de Deus. Deus fez uma obra na tua vida, você tem algo para contar para o mundo. Quando eu falo o mundo, você pensa, nossa, pastora, onde que eu vou anunciar? Eu falo para o mundo, querida, é para a tua vizinha. É para a tua tia. É para o teu primo. Começa quem está perto de você. Mas o Senhor queimou isso no meu coração. Não fique no lugar da tua dor, no lugar da tua frustração. Porque quem decide, quem tem fé e quem acredita no poder de restauração do Senhor, vai. E o Senhor abençoa muito mais. Eu já passei muitas frustrações. Aqui na igreja já passei muitas decepções. Liderança da igreja, pecado que vem à tona. Gente, você fica assim. O que a gente fez de errado? Aí eu olho para vocês. Aí vocês me dão ânimo de seguir adiante. Eu não deixei aquela frustração parar meu ministério. Está entendendo? Uma perda que eu tive que foi bem trash para mim. Nunca imaginei que eu, na minha história, estava escrito que eu passaria por isso. Eu não deixei isso me parar. Eu posso ter dito para o Senhor, Deus, eu acho que nos momentos que a gente está frágil, né, a gente fala coisas, né? Mas louvado seja o Senhor que as misericórdias a cada manhã nossa conta está zerada lá, se nós nos arrependemos. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aí, querido, eu que falei que achava que não ia ter mais, o que eu vou pregar, Senhor? O que eu vou contar para as pessoas? Olha a minha frustração. O que mais Deus tem colocado na minha boca é palavra. Estou eu lá, buscando no secreto, Deus fala. Deus fala. E eu estou anunciando. Então, querido, pega aquele momento e diz assim, esse momento não vai me paralisar, esse momento não vai me... Como é que eu posso usar a palavra? Sabe a pessoa é acuada? A pessoa fica acuada. Você está na hora de você testemunhar que você venceu aquela batalha, aquela decepção, aquele luto. Você venceu. E Deus está com você. E Deus quer fazer coisas novas. Não precisa abrir. Sabe Paulo, que era Saulo? Ele teve um recomeço na vida dele quando ele encontrou Jesus. E ele fala no livro de Filipenses que, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, eu prossigo para o alvo. E esse prosseguir para o alvo, querido, não era ele viver uma vidinha dele lá, acuado.
Tem um texto, querido, que diz, ele estava aprisionado. Gente, ele estava preso. Sabe aquela história que eu preguei aqui na ilha de Malta, do barco que naufragou? Como ele foi usado por Deus, e lá na ilha, e ele orou pelos enfermos. Ele não deixava a situação dele definir ele. Ele tem uma declaração dele que ele fala assim, a palavra de Deus não está algemada. Eu posso estar sofrendo prisões, mas a palavra de Deus não está aprisionada. E ele mesmo na prisão, ele falava de Deus. E esse era o propósito da vida dele. Eu quero lembrar você que você foi criado para a glória de Deus e para louvor da glória do Senhor. E você tem um chamado. E o Senhor quer te encorajar nessa noite. Você pode ter coisas na tua história que não ocorreu como você planejou. Mas até isso é para a glória dele. Não tenha vergonha de falar, não tenha vergonha de testemunhar. Porque é aí que as pessoas vão se identificar. É aí que elas vão ver que você não é um super-ó, que nunca aconteceu nada com você. Sério que você passou por isso? Nossa, Deus fez uma obra na tua vida. Estou vendo você aqui bem feliz, restaurado. O que aconteceu com você fez parte do plano de Deus. Só que agora, para se cumprir, querido, você precisa testemunhar. Você precisa abrir tua boca. Você precisa manifestar toda a fé e tudo que você crê dentro de você. Compartilha. Testemunha. Tem gente aqui que tem vergonha de falar. Mas sabia que Jesus não sentiu vergonha de você. Ele te lavou, ele te perdoou. E ele quer que aquilo que parece uma vergonha, algum jovem, alguém, algum homem vai... Sério, aconteceu isso? Você fez isso? Fiz, irmão, mas olha, estou aqui restaurado, lavado pelo sangue de Jesus. E eu sei do plano que Deus tem para a minha vida. Esse é meu passado, mas eu quero dizer, estou aqui, me firmei, eu estou buscando o Espírito Santo e Deus tem me dado vitória sobre a carne. Quem quer testemunhar sobre suas fraquezas e que está vencendo, Deus quer que você testemunhe. Está entendendo? Tem gente que foi restaurado, mas não conta o que Jesus fez. Esqueça desse passado, nesse sentido, não é para você ficar parado nesse lugar da dor. Esse lugar da dor, na verdade, te impulsionou para um novo tempo na tua vida. Zaqueu. Não precisa abrir, você conhece a história, está em Lucas 19. Quem que é esse Jesus? Ele era tão baixinho, subiu em cima de uma árvore para ver Jesus. Jesus viu ele e falou, olha, me convém ficar na tua casa hoje. Na minha casa. Sabe qual que era o papo que rolava? Como que Jesus vai ir na casa dele se ele é um pecador? Ele é um pecador. A gente tem medo, às vezes, de sentar com alguém que é pecador. Tenha medo se você está fraco na fé e aquele irmão vai influenciar você. Irmão não, né? Não sei se é irmão. Mas quem que vai alcançar os perdidos? Não é para assentar na roda dos escarnecedores. Você está lá com ha, com aqueles que estão, sei lá, falando mal do Senhor, blasfemando, isso não. Agora você ir na casa de um pecador, lembra que o Senhor nos alcançou sendo nós ainda pecadores. Tem gente que ousou sentar do teu lado e na tua casa, quando você estava bem sujinho e cheiro do pecado. Aí Jesus foi. Aquele Zaqueu, ele se sentiu tão, acho que constrangido. Algo já aconteceu só pela presença. Eu acho que ele não se achava digno, ele queria saber quem era Jesus. O Senhor só entrou na casa dele. Senhor, eu vou dar meus bens para os pobres, e se eu tiver, ele usa a expressão, extorquido alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ai, Senhor! Por quê? Porque a presença do Senhor vai nos convencendo. Não fala que Jesus pregou para ele, não fala que Jesus falou a Zaqueu, cara, se arrepende.
Eu estou aqui, eu sei de todo o teu passado. E eu vejo, meu Deus, a gente carrega a presença do Espírito Santo. Aleluia! A gente carrega a presença do Espírito Santo. Quando você vai entrar na casa de um que você diz, nossa, esse é pecador, a presença do Espírito Santo vai estar com você. Algo aquela pessoa vai sentir, e a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Deixa esse que você diz, nossa, pecador, sentir algo diferente em você. Aí sabe o que Jesus falou? Hoje a salvação entrou nessa casa. Porque gerou nele já um arrependimento. Já uma mudança de vida, de atitude, só pela presença de Jesus estar ali. E quem que leva a presença de Jesus? Quem que leva a presença de Jesus? Levanta a tua mão. Levanta em nome de Jesus, diga, eu carrego a presença poderosa do Senhor. Deus está falando com você hoje, que você estava muito acuadinho. E você vai sair hoje assim, ó. Ah, Deus está comigo. Quinta-feira, falei sobre intencionalidade. Intenção nas coisas que nós fazemos. Quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer outra coisa, diz a palavra do Senhor, façam isso para a glória, com uma intenção, com um propósito. E contei aqui uns testemunhos de coisas que eu fiz, não só fazendo por fazer, mas que eu quis colocar uma intenção, um propósito. E contei aqui, vou contar só um exemplo. Por exemplo, eu tinha separado umas roupas do pastor Rodrigo. Glória a Deus, tirei naquela semana as roupas. Olha, Deus tocou meu coração, hein? Foi antes do aniversário dele. Fez aniversário, ganhou calçado, ganhou roupa. A lei do vácuo. Tirou. Só que daí no meu coração Deus já estava ministrando algo. Intencionalidade. Você vai pegar essas roupas, você vai botar num saco e jogar em algum lugar e dizer, isso aqui não serve mais para mim. Falei, não, Senhor, essas roupas aqui são boas, estão em boas condições, só que ele tinha bastante calça, jeans e coisa. Separei para doação, jaqueta. Olha, sério, deu uma sacola, tive que botar em 2 sacolas, fizesse uma pilha. Aí eu falei, Deus, quero que essa roupa seja bênção para alguém. Assim, no meu coração. Não quero, jogar ela e dizer, um descarte. Não. Deixei lá paradinho. Irmãos, por Deus, passou uma semana, recebo uma ligação de uma pessoa, conversando sobre outra coisa, e dentre essas coisas ela fala, pastor, eu estou tão feliz que o meu filho, por conta própria, que mora em outra cidade, por conta própria, decidiu se internar numa casa de recuperação, pastor. Estou tão feliz que ele tomou essa decisão. Acho que agora vai mudar. Aí ela até a irmã dele está vendo umas roupas que ele está precisando e que nós vamos enviar para este local, junto com produtos de higiene e tal. E eu, plim, as roupas. E dizia que ele era alto, ou seja, certinho. Fiquei tão feliz. Intencionalidade. Então, querido, nós temos que ter essa intenção quando fizermos uma visita, quando falarmos com alguém, você tem que, gerar em você uma consciência do que você carrega. Uma consciência do que pode acontecer numa casa onde você entra. Tem gente que está nem aí, fala por falar, mas eu, quando vou na casa de alguém, quando eu falo isso que eu vou falar agora, eu tenho uma intencionalidade, está carregado assim, porque a palavra diz isso, quando vocês irem em algum lugar, deixem a paz. Então, é você entrar num lugar e dizer, que a paz do Senhor esteja nessa casa. Olha a intencionalidade. Paz, irmão, paz. Falou por falar, falou por costume. Como muitos falam, bom dia, tudo bem, não está tudo bem, mas a pessoa fala tudo bem. Bom dia, agora tenha um bom dia.
Tenha um bom dia. É uma intenção. Então eu creio, querido, que onde nós formos, onde nós pisarmos a planta dos pés, onde nós colocarmos as mãos, com quem nós conversarmos, vamos ter uma intencionalidade. Dizer, aqui eu preciso deixar brilhar Jesus. Aqui eu preciso transmitir. A pessoa está falando tragédia, falando problema. Aí você vai dizer o quê? Ah, é? É mesmo? Poxa vida, o que Jesus fez na tua vida, irmão? É uma oportunidade de você levar esperança. É uma oportunidade de você deixar uma palavra, de você dizer, vou orar por você. E depois dizer, e aí, como é que estão as coisas? São oportunidades que nós temos. E eu creio que é um chamado do Espírito Santo, deixa brilhar a luz de Jesus. Porque um dia nós estávamos nas trevas. Só que diz a palavra do Senhor que nós somos transportados das trevas para o seu reino e reino de luz. Precisamos manifestar Jesus. Precisamos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. Aleluia, Jesus. Não precisa abrir também, gente, está em Ruth, no capítulo ali. A história de Ruth é capítulo 1, 2, 3 e 4 que eu vou contar aqui, vou resumir. Lembram de Noemi, Elimeleque? Foram para Moabe, aquela terra, porque saíram de Belém, porque não tinha mais pão. Não tinha pão. E Belém é casa do pão. Não tinha mais pão na casa do pão. Havia um tempo de fome. E eles foram para Moabe. Chega em Moabe, morre o marido. Os 2 filhos se casam com 2 moabitas. Aí está lá Noemi, os 2 filhos e as 2 noras. De repente morrem os 2 filhos. Tá Noemi com Ruth, é que eu sempre confundo. Noemi, que é a mãe, Ruth e Orfa. Tá lá as 3 mulheres, sem nenhum homem para sustentar, para trazer. Era o costume da época, a mulher ficava mais em casa, cuidando dos afazeres. E elas voltam para Belém. Viúvas. Na verdade, Orfa fica, né? Quem decide seguir Noemi é Ruth. E eu vejo, queridos, se você conhece a história, é uma história de restauração. Porque quando voltam, aí Ruth vai... Gente, eles estavam na pobreza. Vai colher espigas e tal, vai bem no campo de Boaz, que era um parente, que se tornou um resgatador, que comprou depois as terras que era do marido de Noemi. Boaz se casa com Ruth, Ruth tem um filho, e esse filho se torna como um filho para Noemi. Que teve um momento que Noemi falou assim, não me chamem de Noemi. Quando ela estava entrando na cidade, lá vem Noemi. Ela estava tão amargurada que ela olhou bem assim, não me chame de Noemi. Olha que forte isso. Me chame de Mara, porque o Senhor me tornou minha vida em amargura. E quando elas voltam para a terra, Belém, a casa do pão, para aquele lugar de revelação de Deus, tem uma história de restauração. Elas não ficaram naquele lugar de morte, naquele lugar de luto. Tinha algo ainda para se viver. E Deus fez seus propósitos. Já contei aqui, Ruth se casa com Boaz, tem um filho que se chama Obed, e Obed é vô de Davi, que se torna ali descendência de Jesus. Não fica no teu lugarzinho de frustração. Você fala, pastora, já tentei evangelizar, já tentei falar para alguém, não me deram ouvidos. Fizeram isso com Jesus também. Vai para o próximo. Não para a tua vida de ministério, tua vida de falar assim, eu preciso revelar Jesus.
Tem gente aqui, queridos, que quer ser abençoado, mas não coloca a mão em nada. Tem aquele versículo que fala em Deuteronômio, onde colocares as mãos, prosperará? Mas tem gente que tem tanto medo de fazer alguma coisa e não coloca a mão em nada. Onde colocares a planta dos pés, te darei como herança. Tem pessoa que não sai do lugar e quer ser abençoado. Querido, deixa Deus usar tuas mãos, deixa Deus te levar, colocar teus pezinhos naquele lugar que é só treva e dizer, aqui vai brilhar a luz do Senhor. Eu clamo, venha o teu reino nessa casa, nessa família. Nós precisamos, queridos, nos levantar com pessoas que recomeçaram, porque a gente teve um recomeço na nossa vida, né? E cada dia é um recomeço, com aquela frustração, com aquilo que você não esperava. Mas você está entendendo que tem vida após uma perda, tem vida após um luto, tem vida. Tem vida. Só que assim o Senhor nos fala nessa noite, anuncie essa vida para quem também precisa recomeçar. É nós que carregamos, igreja, a palavra de reconciliação, a palavra de esperança. E eu sei de testemunhos aqui que pessoas foram restauradas porque alguém ousou acreditar no poder do Senhor para restaurar aquela vida, aquele casamento. Eu sei do que eu estou falando porque meus olhos estão contemplando agora. Pessoas que aqui estão que falaram, pastora, não dá mais. Pastora, eu pedi para Deus me levar. Eu não quero mais viver. Estão aqui no nosso meio. Pessoas que falaram, pastora, acho que eu vou me divorciar. Eu não aguento mais. E essas pessoas que eu estou citando aqui, estão hoje aqui, levantadas pela glória do Senhor. Pessoas com depressão saíram do seu quarto escuro, onde só choravam, estão aqui hoje louvando a Deus. Casais estão aqui, que renovaram seu amor, sua aliança, porque alguém ousou falar a palavra poderosa do Senhor, que trouxe conserto, que trouxe arrependimento e que trouxe uma nova atitude. É esse Deus que eu quero crer. É esse Deus que eu creio. Você pode se levantar do seu lugar? Gente, é com muito temor que eu digo, Deus está chamando você. Tem gente que está querendo fugir. Tem gente que está entendendo o que Deus quer fazer, mas no coração diz, não sei se eu faço parte disso. Quer dizer, irmão, se rende. Se rende. Feche os seus olhos e pensa um pouquinho na tua história. Se fosse ser escrito um livro com a tua história, onde você teria que contar desde a tua infância. Você está se lembrando de momentos de dor? Momentos que você não foi compreendido? Parece que isso marca a nossa vida, né? Rejeição na escola, o último escolhido no time, sua adolescência. Tantos questionamentos, tantas crises. Como você queria uma família. Aí você se casou. Você formou uma família. E o Senhor te lembra quantas vezes você recomeçou. Ele é um Deus de recomeço. Quantas vezes você recomeçou aquilo que não estava legal na tua vida. E em Deus você recomeçou. Em Deus você viu que havia jeito para aquele caos. Você descobriu que você clamando pelo Senhor, pela luz do Senhor, a luz brilhou nessas trevas. Essa é a tua vida. Você carrega um testemunho de quem você era e quem você é hoje.
Tem gente que só quer dizer quem é hoje. Mas às vezes o que vai tocar aquela vida que vai te ouvir é dizer, ó, quem eu era. Alguém na Bíblia disse, ó, eu era cego, mas agora eu vejo. Não tenha vergonha das suas frustrações, do que aconteceu. Não viva nesse passado. Mas você pode aprender as lições, trazer as lições e trazer esse passado no sentido de um testemunho. Dizer, ó, eu era, mas olha o que Deus fez na minha vida hoje. Pai, aqui estão teus filhos, tuas filhas, teus servos, Senhor. Que eu sei que há pessoas aqui que estão começando a sentir um fogo no coração, Senhor. Porque a nossa vida não parou aqui. O Senhor tem muito mais para fazer. Como o Senhor fez com Moisés, com Abraão. Há algo que vai começar na vida até de irmãos. Que falar, ah, nossa, mas eu não sou tão jovem, eu já tenho pastor há 40 e poucos, já tenho 50 e poucos. Há algo que Deus ainda quer fazer na tua vida. Há algo que o Senhor quer fazer através de você, porque você é um vaso. Deixa fluir, irmão, o testemunho de restauração. Deus é um Deus de recomeço. Como você teve um recomeço na tua vida, a misericórdia, a graça de Deus te alcançou. E talvez mesmo com Jesus, você teve tantos recomeços, como Jó, que ele conhecia Deus de um jeito e depois ele disse, ai Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço mais, agora meus olhos te veem. Tenha esse recomeço, e o Senhor fala, tenha um recomeço na tua casa. Deus te lembra hoje o que Ele já fez. Você se lembra, filha? Porque você diz que é impossível Ele fazer agora. Recomece. Recomece. Para que a tua casa seja um lugar de bênção. Para que a tua casa seja um lugar de adoração a Jesus. Para que a tua casa seja cheia da presença do Senhor. Recomece. Recomece o relacionamento. Recomece o amor. Recomece a conversa. Recomece. Recomece, recomece. Sabe por quê? Porque na nossa vida não é feita de um testemunho, queridos. A nossa vida é constantemente um testemunho. Os acontecimentos da nossa vida, até nós que somos crentes no Senhor, tudo é para a glória de Deus. Testemunhe, testemunhe. Que as pessoas ouçam o teu testemunho, e pelo poder ali do Espírito Santo, sejam também chamadas a fazerem parte do corpo de Cristo. Abençoa cada vida aqui, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, o Senhor está chamando pessoas aqui para um recomeço, de sermos testemunhas daquilo que o Senhor fez na nossa vida, daquilo que o Senhor está fazendo. Então, Senhor Deus, sela essa palavra em cada coração. E que essa semana seja uma semana cheia de oportunidades e que teus filhos tenham discernimento nessas oportunidades. Numa conversa de WhatsApp, numa conversa no trabalho. Vão ser expostos, irmãos, situações e coisas. E o Senhor diz, o que você vai fazer, filho e filha? Abra a tua boca. Tenha a intencionalidade. Dizer, eu sou embaixadora do reino, eu sou embaixador do reino, eu tenho que levar o reino, eu vou levar o Espírito Santo comigo, eu vou levar a presença de Jesus comigo. E assim como foi com Zaqueu, só a presença já operou algo naquele coração. Deus te abençoe. E se você recebe essa palavra, erga a tua mão assim, diga, eu recebo essa palavra. E diga pela fé, eu quero me alistar nesse exército do Senhor. E eu quero andar nessa terra, proclamando o reino, proclamando Jesus e testemunhando o que Ele fez e está fazendo na minha vida. Diga amém. E põe a mão agora no coração. E entrou dentro de você, em nome de Jesus. Pastor Rodrigo. No último tempo, a fé de muitos foi provada.
mas a memória que me dá esperança se resume numa palavra: gratidão. Assim diz o Senhor: eis que farei vir o meu servo. O renovo.